A verdade não contada sobre rei Salomão. Salomão era um rei amado, mas havia uma história perturbadora. A Bíblia é um livro completo e imparcial, que não tenta nos proteger da injustiça dos heróis da nossa fé, influenciada perfeita. Pense em vez dos reis lembrados com carinho na Bíblia. A Bíblia não incluiu Salomão, que será para sempre lembrado como um rei que tanto amou a Deus, que ofereceu 1000 holocaustos, orou por sabedoria e brilhou com extraordinária compreensão de que trouxe a paz até o fim depois da guerra. Capítulo 1 de 1 Reis 3, versículo 3 a 14. Registram que Salomão seguiu as instruções de seu pai Davi e expressou seu amor pelo seu pai. Ele também ofereceu sacrifícios e queimou incensos nos lugares altos. Este é o lugar mais importante de Salomão. Naquela noite, Salomão ofereceu sacrifícios no altar em Gibeão. O Senhor apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Tudo o que você quiser, lhe darei a resposta." Salomão, você mostrou grande sobre seus servos e meu pai, porque Davi era justo e reto de coração e foi fiel a você. Você lhe deu um filho para sentar em seu trono. Você permitiu que os servos continuassem este grande governo até hoje. Agora, Senhor meu Deus, estabeleceu teu servo, reinou no lugar de meu pai Davi. Mas sou um pequeno filho da justiça e não sei como agir. E eis que estou no meio do teu povo e eles escolheram um povo tão grande que não podem contar ou calcular. Portanto, dê a seu servo um coração de entendimento para governar seu povo e discernir o bem do mal. Quem pode governar sobre você? O Senhor é um grande povo. Ficou satisfeito com o pedido de Salomão e ele disse que já que você pede isso e não riqueza, longevidade ou inimigos, morte, mas discernimento para executar a justiça, farei o que você pediu e lhe darei um coração de sabedoria para que você não tenha ninguém no mundo, nem jamais haverá. Além disso, tudo o que você pedir, eu lhe darei riquezas e glórias para que em sua vida não haja igual entre os reis. Se você concordar com a minha observação, meus decretos e mandamentos são como os do meu pai, então lhe darei vida longa. Salomão era conhecido por seu vasto conhecimento em soluções. Ele escreveu alguns dos livros mais famosos da Bíblia, como Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos e Provérbios. Esses livros estavam cheios de sabedoria. Ele escreveu muitos ditos, traduções em provérbios sábios. Essas traduções em provérbios são tão profundas que ainda os exploraram hoje. Exemplos dessas pérolas de sabedoria são Provérbios capítulo 5, versículo 1 e 2. Meu filho, preste atenção na minha inclinação para a sabedoria. Ouça minhas palavras de perspicácia. Para reter a descrição de seus lábios, guardem o conhecimento. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento dos santos e o entendimento. Eclesiastes 3, versículo 1 e versículo 11. Tudo tem seu razão ordenada tempo. Cada um tem seu tempo, seu propósito no mundo e proteger tudo em seu tempo e ser protegido eternamente. Salomão era um homem que ignorava a verdade e era facilmente querido pelos outros. Por isso, muitas pessoas vieram de todas as direções em busca de sua sabedoria e riqueza, ou como sugerido em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 a 18. Quando a rainha de Sabá ouviu falar de sua fama, ela veio a Jerusalém para provar a história da propagação da sabedoria de Salomão. A fama de Salomão
A notícia de seu relacionamento com o Senhor alcançou os ouvidos da rainha. Ela veio a Jerusalém com um grande rebanho de camelos carregados de especiarias e abundância de ouro e pedras preciosas, e se encontrou com Salomão. Ela decidiu tudo o que lhe veio à mente, e Salomão respondeu a todas as suas perguntas, mas não há problema. Foi difícil para o rei explicar que quando a rainha de Sabá ouviu toda a sabedoria de Salomão, construiu um magnífico palácio e colocou comida na mesa, consonância de seus oficiais, dos servos, com o entendem em suas vestes, os copeiros e os holocaustos, como ele oferecia na igreja do Senhor. Ela ficou impressionada. Ela disse ao rei as notícias quando ouviu ela mesma do território, sobre suas conquistas e sua ciência, curando as verdadeiras mácula. Eu não acreditei mesmo. Aparecer e apreciar com os meus próprios olhos na realidade, nem me contaram sobre sua ciência e propriedade. Como devem ser felizes o seu povoado e os seus oficiais, quão diante de vocês constantemente está ouvindo a sua ciência. Louvado seja o Senhor seu Deus, quão se agradou de ti e te colocou na soberania de Israel, e por interesse da afeição perene do proprietário a Israel, qual ele te fez. E ela presenteou o monarca com 120 talentos de ouro, incenso e especiarias e pedras preciosas. Jamais houve tantas especiarias trazidas, as quais a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de gerência trouxeram ouro de Ofir, e naquele lugar trouxeram carregamentos abundantes de lenho de Mogir e pedras preciosas. Os monarcas entregues ao lenho de Mogir para a construção dos sustentáculos do templo e do palácio real, além de fornecer harpas e alaúdes para os músicos. O rei Salomão importou uma abundância de madeira de Amorir, algo nunca visto. Ele satisfez todos os desejos e pedidos da rainha de Sabá, além de ser generoso com a sua realeza. Após isso, a rainha retornou com a sua comitiva para o seu próprio país. O peso do ouro recentemente recebido por Salomão foi de 666 talentos, sem contar as receitas dos mercadores, comerciantes e reis árabes. O rei fez 200 grandes escudos de ouro martelado, com 600 de ouro em cada escudo. Além disso, ele fez 300 pequenos escudos de ouro martelado, com 3 quilos de ouro em cada escudo, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei também fez um grande trono revestido de marfim e coberto de ouro fino. No entanto, e surpreendentemente injusto, que ele tinha se casado com 700 mulheres e tinha tido 300 concubinas. Essas esposas estrangeiras desviaram seu coração para adorar outros deuses, que não era dedicado ao Senhor seu Deus, assim como Davi. Por causa disso, o Senhor ficou irado com Salomão e disse que tiraria o reino de suas mãos e o daria a um de seus servos. Porém, pelo amor a Davi, isso não aconteceria durante a vida de Salomão. Uma tribo seria retirada do reino, mas o restante seria dado a seu filho, em consideração a Davi. E a cidade de Jerusalém, atualmente, a luxúria, a fraqueza e a falta de disciplina em relação às suas relações com mulheres fizeram com que Deus se afastasse dele, até que ele perdesse quase tudo que possuía. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 28 a 40, vemos que Jeroboão era um homem de destaque de Salomão. Ao ver como ele realizou bem o trabalho,
o colocou no comando de toda a força de trabalho das tribos de José. Nesta ocasião, Jeroboão estava saindo de Jerusalém e encontrou-se com o profeta Arias de Silo no caminho. O profeta usava um manto novo e o rasgou em 12 pedaços. Ele disse a Jeroboão para pegar 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Porém, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi, deixarei uma tribo para o filho de Salomão, a fim de que tenha uma lâmpada diante de mim todos os dias em Jerusalém, a cidade que escolhi para o meu nome. O profeta continuou dizendo que Maloqueu, o deus dos Anomitas, não tem andado em obediência a Deus, e nem tem feito o que é reto aos seus olhos, e nem tem guardado seus decretos e leis, como fez Davi, o pai de Salomão. Porém, Deus não tirará todo o reino das mãos de Salomão, pela felicidade a Davi, mas ele tirará o reino das mãos do seu filho e dará a Jeroboão 10 tribos. Deus dará uma tribo para que Davi sempre tenha uma lâmpada diante dele em Jerusalém, a cidade que escolheu para colocar o seu nome. No entanto, para Jeroboão, Deus tornará e ele governará sobre tudo o que seu coração desejar. Ele será rei sobre Israel, desde que faça tudo o que Deus lhe ordenar e ande em obediência, assim como fez Davi. Deus estará com Jeroboão e continuará uma dinastia tão severa quanto aquela que construiu para Davi. Ele dará a Israel a Jeroboão, mas humilhará os descendentes de Davi por causa disso, embora não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei de Isaac, onde permaneceu até a morte de Salomão. Essa história mostra que Salomão, que um dia foi o amado líder das 12 tribos de Israel, teve apenas uma tribo como legado em sua vida. Isso nos ensina que até mesmo os heróis mais celebrados têm fraquezas que precisam ser enfrentadas se quisermos caminhar firmemente. Oremos. Senhor, obrigado por ser o amor rei sobre minha vida. Agradeço pelas lições da vida de Salomão e como os princípios aumentaram a minha compreensão de viver para te agradar. Peço que termine minha jornada com propósito para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, queria pedir para que você se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e em breve voltaremos com mais uma Histórias Bíblicas.